Olá, turminha, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Nessa videoaula, vamos iniciar mais um conteúdo. Vamos falar sobre a Idade Média, sobre o início da Idade Média. Vamos entender como se deu. E esse início, galera, está diretamente ligado ao declínio do Império Romano. Lembro que estávamos estudando ali sobre todas as transformações que levaram, né, até chegar ao império, aquele grande império dominante, e até o seu fim, até o seu declínio. Então, foi a partir do declínio do Império Romano que começa aí a Idade Média, que vamos estudar agora nesta videoaula, tá bom? E aí, gente, nesse processo aí de início da Idade Média, começa a ter novos reinos. E aí, eu pergunto para vocês, vocês já ouviram falar aí dos reinos germânicos, hein? E aí, como foi a igreja? Como estava a Igreja Católica ali no período medieval? Vou pedir para vocês que coloquem essas respostinhas nos comentários do vídeo, tá bom? E vamos dar continuidade e saber quem foi os povos germânicos, tá? Que começaram ali a invadir Roma, né? Que levaram até o seu declínio. Vamos entender tudo isso, vamos saber como ficou a questão da Igreja Católica no período medieval e vamos ver mais outros conteúdos interessantes nesta videoaula, tá certo? Como eu já havia falado, galerinha, antes de tudo, eu quero saber de vocês, colocando lá no comentário do nosso vídeo, o que vocês sabem sobre os reinos germânicos e o que vocês sabem, né, sobre a Igreja Católica durante ali no período da Idade Média, tá certo? Coloquem todos os comentários ali, o que vocês sabem. Dúvidas também vocês podem estar colocando nos comentários do vídeo. Turma, na unidade anterior, vimos, né, que a fragilidade do Império Romano, ela contribuiu bastante para os diversos povos de diferentes partes da Europa e da Ásia penetrassem ali, né, os seus territórios. A maioria desses povos fazia parte de um grande grupo, né, linguístico conhecido como povos germânicos. A pressão dos germânicos sobre o território romano se agravou no século V, quando os hunos, povos que não germânicos originários da Ásia Central, passaram a invadir suas terras. Forçados a se deslocar ainda mais para o interior do Império Romano, os germânicos promoveram ataques violentos que prejudicaram o comércio e agravaram a crise da economia romana. Quando o povo germânico depôs o último imperador romano do Ocidente, em 476, o império já se encontrava em colapso. A falta de trabalho e a queda do comércio e da população eram evidentes nas cidades, e os germânicos já se representavam em grande parte dos soldados generais do exército romano. A data da queda de Roma foi adotada como um marco para o fim da antiguidade e o início da chamada Idade Média na Europa Ocidental. Os povos germânicos tiveram forte presença na cultura ocidental, antes e principalmente após a queda de Roma. Não se sabe ao certo a origem desses povos. A hipótese mais provável é que eles tenham vindo da Escandinávia e da região do Mar Báltico, situada no norte da Europa. Mais tarde teria entrado em contato com os povos do indo-europeus, como os celtas e os gregos. O resultado desse convívio foi uma influência cultural recíproca, tanto que a língua indo-europeu foi adotada pelos germânicos. O que pode ser afirmado sobre os germânicos é que eles estavam divididos em vários povos que falavam línguas e dialetos aparentados. Entre esses povos se destacam os francos, os godos, os vândalos, os anglos, os saxões, os lombardos e entre outros povos. Mesmo com algumas diferenças entre si, os povos germânicos eles se aproximavam pela língua, por uma organização social baseada na família e por uma forte tradição de guerra.
Outros povos que surgiram também durante a Idade Média foi o Reino Franco. Os francos eles foram dos povos germânicos que mais se destacaram no período. No início ali do século V, eles ocuparam a Gália, a região da atual França, e continuaram se expandindo para outros territórios, seja por meio de guerras ou fazendo alianças políticas com outros povos. A expansão do Reino Franco ganhou mais força com o rei Clovis, da dinastia Merovíngia. Clovis estabeleceu a capital de seus domínios na Lutétia, uma antiga cidade romana que daria origem mais tarde a Paris. Em fins do século V, ele converteu-se ao cristianismo, aproximando as relações entre os francos e a Igreja Cristã Romana. Ainda não se sabe com certeza por que Clovis teria se convertido, mas independente de qual tenha sido o motivo, sua conversão teve um peso simbólico muito grande na época e serviu de exemplo para outros reis germânicos. Com o apoio da Igreja, os francos continuaram expandindo seus domínios pelos territórios germânicos e conquistando novos adeptos para a fé cristã. Os vínculos entre a Igreja e o Reino Franco estreitavam-se ainda mais quando o papado solicitou a ajuda do governante Pepino, o Breve, para lutar contra os lombardos na Península Itálica. Pepino derrotou os inimigos e entregou as terras da Itália Central ao Papa Estevão II, dando origem ao patrimônio de São Pedro ou Estados Pontifícios. Em troca, o Papa reconheceu Pepino como rei dos francos e legitimou a dinastia carolíngia. Pepino teve seu filho Carlos Magno, que foi o seu sucessor, e deu continuidade à expansão dos territórios francos e ao fortalecimento da aliança com a Igreja de Roma. Ele submeteu os lombardos, os saxões, os bávaros, abrindo caminho para a cristianização desses reinos germânicos. No Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III em Roma. Com esse gesto, o Papa reafirmava a autoridade da Igreja sobre os homens e os reis e declarava que o poder vinha de Deus. A coroação de Carlos Magno também tinha um significado político, garantir a unidade da Igreja e do Império e em torno do imperador do Ocidente, descredenciando, portanto, o Império Bizantino. Com a perspectiva de governar todo o mundo cristão, Carlos Magno promoveu um movimento que ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. O principal objetivo era preparar intelectualmente o clero cristão para orientar com sabedoria os fiéis na doutrina da Igreja. Com a orientação de estudiosos cristãos, a Bíblia foi revista e copiada pelos monges em latim. Carlos Magno tratou ainda de organizar a administração do império que abrangia praticamente toda a Europa Ocidental. Para evitar as agitações e as traições que marcaram a dinastia merovingia, ele estimulou o costume germânico nas relações de fidelidade e honra entre os servidores, estabelecendo a relação de vassalagem. A prática da vassalagem consistia numa relação de obrigações e direitos recíprocos entre o rei, que doava terras ou outros benefícios, e seus servidores, que os recebiam e, comprometendo-se em troca, prestar auxílio administrativo e militar. Com o tempo, ele criou-se uma ampla rede de dependência pessoal que enfraqueceu o poder do monarca. Isso porque os vassalos reais estabeleceram relações de vassalagem com seus dependentes, tornando-se ao mesmo tempo vassalos do rei e senhores dos seus vassalos. O poder do rei acabou pulverizado nas mãos de muitos senhores. Com a morte de Carlos Magno e a disputa de poder entre seus sucessores, a figura do rei ficou ainda mais enfraquecida. A unidade política e territorial do império rompeu-se, vários pequenos reinos surgiram. Neles, em vez do rei que exercia o poder, eram os senhores locais que tinham força
para cunhar moedas, aplicar a justiça, fixar tributos e formar exércitos locais. Para agravar a situação do século IX, várias áreas da Europa foram saqueadas pelos Vinks. Cada região do império organizou sua própria defesa, o que mostrou ainda mais fragilidade no poder real. Então, turminha, essa foi nossa videoaula, onde entendemos o início da Idade Média, né? Vimos aí os reinos, o reino franco, os reinos germânicos, né? Vimos também o império de Carlos Magno, tá certo? Espero que gostaram dessa videoaula, espero que coloquem as respostas, comentem, tá bom? Nos comentários ali do nosso vídeo, tá? Que na próxima aula iremos dar continuidade, que vamos falar sobre a Baixa Idade Média e o feudalismo. Vamos entender todos esses processos também, tá certo? Então eu aguardo vocês na próxima videoaula com mais conteúdos.